Oi, pessoal, tudo bem? Vou dar sequência aqui nos estudos do livro A Missão da Umbanda, tá? Nós paramos da última aula na página 42. Então, nós começamos a ler um pedacinho dela, né? E agora nós vamos para a próxima pergunta, né? Porque é um livro de perguntas e respostas. Então, nós vamos para a próxima pergunta feita para a Ramatiz. Então, a próxima pergunta é: o fato que os espíritos originários de outros orbes, que aqui aportaram desde os primórdios do planeta, depois da decadência atlante, com o passar dos séculos, vieram a originar nações indígenas brasileiras que herdaram suas tradições mágicas, rituais e curadoras, atualmente canalizadas nas falanges de caboclos da Umbanda? Então, a pergunta feita aqui é se esses espíritos ancestrais, esses espíritos que vêm trabalhar pelo religare da Umbanda, se eles são de outros orbes, de outros planetas aqui, né? Se eles são em razão do exílio desses outros orbes, da onde que vem esse fragmento desses espíritos, né? Se eles trazem essa manipulação de energia, né? Essa magia, que é a manipulação da energia, desses rituais e tradições, dessas outras eras, como a Atlante, a Lemúria, da onde que vem, na opinião de Ramatiz, da onde que vem esses espíritos? E aí ele começa falando, né? No início dos tempos, em seu planeta, época em que o orbe era uma massa íngena coberta por vapores sulfurosos, a região que se solidificou mais rápido, tendo despontado posteriormente na superfície, foi onde é localizado hoje o Brasil. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma pausa para explicar uma corrente, uma codificação, né? Assim como a gente tem muitas, uma corrente que adota que o Brasil é aonde nasceu toda a origem da humanidade. Tem sim essa corrente que adota isso, inclusive falam que a localização é no Planalto Central, né? Principalmente do culto universalista. E tem diversas, assim como outras teorias, tem diversas apresentações de provas que dá suporte a essa tese deles, né? Uma das teses que tem é que essa planície foi a única que não submergiu, né? Foi a única localização do nosso orbe que não submergiu nenhuma vez. E depois eles justificam também falando que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então vamos seguir e vamos ouvir a opinião do Ramatiz acerca disso. Na escala geológica do planeta, isso propiciou que a primeira crosta terrestre emersa no oceano primitivo fosse a pátria verde e amarela. Tal região foi a que se formou mais rapidamente, oferecendo condição propícia na natureza em que forjou para a encarnação de espíritos extraterrestres no ciclo hominal terrícola. Então, aqui ele começa falando que devido a essa terra ter sido a primeira a submergir das águas, foi aqui então que iniciou esse processo adâmico, essa vinda desses seres, dessa corrente, né, que adota essa teoria. E assim ele continua. Assim, podem concluir que as tradições mágicas e xamânicas que nasceram das tribos brasileiras de antanho antecederam
todos os demais ciclos reencarnatórios que se efetivaram. Na verdade, essa porta de entrada espiritual planetária originou o conhecimento em todas as outras raças, nações e tribos antigas, que não só da indígena formada primeiramente. Os pajés interpretaram os astros, liam as energias irradiadas e, por meio da natureza e do intercâmbio psicoastral com entidades incorpóreas de outros orbes, que vieram em suas naves, intensamente até o auge da Atlântida, adquiriram instruções e eram governados no espaço. Com certeza, a Umbanda pratica essa herança mágica ancestral, seja de caboclo, preto velho ou oriental. As aparências dos espíritos são meras formas, e uma não é melhor que a outra. Os conhecimentos milenares ficam registrados no espírito e independente da nação, tribo ou raça, desde que isso configure como ilusões, impressões transitórias do vaso da matéria que abriga uma coletividade encarnada. Obviamente, os espíritos que se enfeixam nas aparências de caboclos ligados à antiga raça vermelha, assim o fazem prioritariamente para impressionar mediunicamente os embotados sentidos psíquicos humanos, e não pelo fato de serem herdeiros das tradições mágicas, rituais e curadoras, uma vez que as outras raças dos espíritos também o são e que a vertente que a trouxe é e foi uma só que se espalhou pelas migrações provocadas ao longo da história e da geografia terrena. Então, pessoal, aqui, a leitura do Ramatiz é uma leitura bem, ele coloca palavras bem de difícil compreensão a todos, né? É uma linguagem mais culta, mas que ele traz bem minucioso as explicações dele. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a corrente universalista que entende a questão das raças raízes. O que é isso? Então, acredita-se que de tempos em tempos vieram a habitar o planeta Terra determinadas raças. Então, elas vinham, tinham sua experiência, né? E depois, atingida aí a sua maturidade espiritual e evolução, elas ascendiam e iam embora. E aí, aqui, ele coloca muito essa questão das imigrações. E isso, historicamente, falando de não da parte espiritual, é de muito de fácil acesso a todos, de saber que nós temos plantas que são de um lugar e nascem em outro lugar do nosso planeta. A gente tem animais que têm essa mesma condição e não seria diferente com os humanos. E isso é visto muito nas construções que foram deixadas por essas civilizações ao longo das eras. Fazendo um comparativo que eu acabei de falar sobre essas raças que vinham, experienciavam, montavam sociedades, ascendiam e iam embora, juntando com essa outra parte que eu falei das imigrações, o que ficou de resquício de cada sociedade que habitou aqui foi a sua cultura, correto? Se ficou a sua cultura, também ficou a sua forma espiritual de manifestar o seu ser.
Então, independente dessa sociedade que aqui habitou, da localização no nosso planeta, ela também deixou esse legado. E aí, essa migração, né, de culturas também levou a lugares outras culturas, né, que não eram originárias daquela determinada localização. Então, de uma forma a responder essa pergunta que foi feita por Ramatiz sobre a manifestação desse espírito que vem trabalhar na Umbanda, a gente pode abrir uma reflexão, e aí cada um vai fazer da sua forma, que aquele caboclo que se manifesta, aquele preto velho que se manifesta, não se esgota somente naquele espírito, naquela aparência fluídica que ele apresenta. Por quê? Pode ser que ele tenha e traga para você, que é o aparelho que está manifestando, outras roupas fluídicas, outros ensinamentos, outras vivências dessa era em que vinham essas raças e experienciavam ir embora, ou dessas sociedades que habitaram determinadas localizações e também depois, com a migração, acabavam. Então, no universalismo, porque aqui nós estamos falando disso, a visão do médium, ela tem que ser aberta à manifestação daquele espírito e não limitar a uma roupa fluídica, porque a gente já sabe que a apresentação, a forma que aquele espírito toma, chama ideoplastia, que ele coloca aquilo que você quer ver. Então, no universalismo, eles forçam o aparelho, o médium, a não limitar a sua visão e trazer uma contribuição maior da manifestação daquela alma que está se apresentando, trazendo a sua cultura, trazendo sua experiência de alma para trabalho mediúnico. Então, de uma forma, tentar resumir um pouco o que ele falou aqui, foi essa a ideia. Vamos para outra pergunta. Qual é a razão de muitos dos mitos e das histórias das tribos indígenas e das nações africanas contadas de geração em geração serem semelhantes, mesmo que transmitidos em épocas diferentes e com personagens, peculiaridades a cada cultura, mantendo vivos o conhecimento dos orixás? Então, ele está falando aqui dessa semelhança, desse culto, né? Muita gente acredita que não tem, às vezes, o conhecimento ou contato com essa doutrina, que os índios, eles não são monoteístas, eles cultuam vários deuses, e eles não cultuam vários deuses. Os índios, eles veem Deus em tudo. E aí eles acreditam, assim como os africanos com os orixás, eles acreditam na manifestação de Deus através de uma divindade ali naquele ser. Então, eles acreditam que a lua é uma expressão de Deus, o sol é uma expressão de Deus, as matas é uma expressão de Deus, e que tem algo maior. Embora aquilo seja uma divindade para eles, tem algo maior que move essa força. Então, sim, eles acreditam em Deus. Eles acreditam que tem uma força maior, que para eles tem um outro nome, tá? E não é Tupã, é outro nome. Então, assim, cada cultura indígena vai cultuar a sua forma, né? Mas eles enxergam Deus em tudo. Assim como os africanos, né, que cultuam os orixás, que são muito conhecidos aqui como orixás, mas tem outras divindades que existem, né? Eles também enxergam que aquela divindade é uma expressão do todo, mas ela não é o todo, ela é uma expressão do todo. Então,
você vê, de repente, uma codificação, uma forma de se ligar ao divino, representada pelas divindades que eles cultuam, né? Que para nós, aqui no Brasil, vai ter muita similaridade com os santos católicos. Então, nós acreditamos que nós precisamos dos intermediários, não acreditamos? Que não é que Deus está inacessível, mas que ter um intermediário para puxar aquela visão, o homem ele precisa puxar para próximo dele a divindade para ele se sentir divino. Isso, o homem sempre teve essa necessidade. Então, os intermediários, de alguma forma, estariam representados assim, né? Vamos para outra pergunta. Então, aqui, né, eu já tinha lido a pergunta. Qual a razão, vou repetir ela, qual a razão de muitos dos mitos e das histórias das tribos indígenas e das nações africanas contadas de geração em geração serem semelhantes, mesmo que transmitidos em épocas diferentes e com personagens peculiares de cada cultura, mantendo-se vivo e conhecido como os orixás? Então, aqui vamos ver qual a opinião dele nessa semelhança que tem entre os cultos africanos e os cultos indígenas. No passado das civilizações, sejam na Atlântida, Ásia, África, Europa ou nas Américas, reencarnaram os mesmos espíritos em várias ocasiões. Eles traziam no inconsciente, o qual não se reportava as cores das peles ou raças que os abrigavam provisoriamente nos corpos físicos, a sabedoria antiga dos iniciados extraterrestres. Ocorre que a transmissão dos saberes ocultos sempre foi velada, um tanto misteriosa ao homem comum, preocupado em saciar a fome sem tempo para maiores abstrações filosóficas. Seria perigoso o magismo praticado pelos magos dos templos se fosse aberto a todos. Por esse motivo, os senhores da luz velada, espíritos de escol, de outros orbes, que velam pela transmissão de conhecimentos mágicos, quanto encarnados como instrutores atlantes, hierofantes, egípcios, mahatmas indianos, pajés sul-ameríndios ou sacerdotes tribais africanos. Preservaram o saber tecendo histórias que vieram lendas para o povo, numa versão popularizada para as mentes brutas, tornando esse saber palatável. Oralmente, a interpretação esotérica superficial das leis divinas, que regem o micro e o macro. Ficharam em santuários, pirâmides, criptas e cavernas o que não eram acessível ao primitivismo do povo absolvido pela sobrevivência num cotidiano inóspito. Imaginem centenas de poços na crosta que saciam a sede das populações locais, em que os muros e telhados que enfeitam sua superfície são diferentes, mas as águas da fonte que os enche é igual em todos os locais. Assim a Umbanda, diferença nos terreiros não significa desigualdade perante os orixás. Ela os une numa mesma essência e não os separa na ilusão da forma. Então, pessoal, aqui já tem uma grande polêmica e como toda aula eu falo que esse livro ele é polêmico, por quê?
O que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo que a codificação feita para aquela sociedade que a gente está falando, que naquela outra pergunta ele fala das imigrações, que contribuiu uma cultura, uma religião ali naquela localidade. Ele está falando que cada sociedade que aqui passou, seja Inca, Azteca, Nagoya-Urubá, seja qualquer uma delas, nórdicas, elas deixaram um espiritual, não deixaram? Cada uma recebeu a sua codificação, cada uma codificou as leis universais pelos 7 espíritos primordiais dentro do seu entendimento. E aí a gente vai ter coisas até mais recentes falando, é até engraçado, mas não é, né? Já Helena Blavatsky já tem muito, muito tempo, mas estou falando da Fraternidade Branca, por exemplo. Então a gente vai ter em várias passagens do homem uma codificação do que para ele era o divino. E aí, pessoal, fica a pergunta: qual que é a correta? Não tem nenhuma que é correta, mas tem o que serve de medidor, que é as leis universais. Então vocês vão ver que as histórias elas se repetem em várias sociedades. O jeito de cultuar, o jeito de aderir, a codificação que é feita ali dentro dos orixás, dos inquices, das divindades egípcias, das divindades incas, das divindades xamânicas, tudo tem a mesma parte do mesmo princípio, que é o chamado das leis universais. Mas cada uma trouxe mais para próximo do homem a sua maneira. E aí você escolhe qual religare que te conecta. Qual religare é diferente do que muitos acham. O culto universalista não é para te tornar descrente de nada, muito pelo contrário. Ele é para te trazer um esclarecimento de que existe várias codificações. Então você não está fora quando você não se identifica com aquele religare que você viveu até hoje, que a sua família te apresentou de repente, mas que existe outros e que também é sagrado. É esse o intuito da corrente universalista. E aí, trazendo isso para o universo da Umbanda, a corrente universalista ela afirma que não é para aquele aparelho que está manifestando de repente um oriental se sentir menosprezado por não estar numa gira de caboclo manifestando um índio. Entende, pessoal? Então, o culto universalista, ele não é para te tornar descrente de nada ou não reverenciar a ancestralidade. Muito pelo contrário, o culto universalista é para te trazer compreensão e acolhimento de que o que você vê é o transbordar da sua memória cósmica, é o transbordar da sua ancestralidade, é o transbordar da vivência da sua alma. E que você não está fora do divino, muito pelo contrário. O que está transbordando é o divino. Entende? Então vamos seguir. Existem espíritos, outra pergunta. Existem espíritos tupis guaranis que são caboclos da Umbanda. Tupinambá, Tupiara, Tupiaçu, Tupimirim, entre outros. Muitos ainda falam o Negatu e pertenceram às tribos mais evoluídas do planeta Terra. Como explica uma civilização tão antiga falar um idioma considerado desenvolvido pela linguística, inclusive se comparado com as línguas atuais? Ele está falando que é o que muitas vertentes tentam trazer.
O primitivo, a religião que veio primeiro, porque é isso que significa primitivo, ela traz aquela codificação. Aquela codificação antes de vir a religião propriamente dita. Então, é como se essas primeiras codificações, elas viessem em uma era em que o homem, ele não aproximasse tanto de si o divino. Ele só deixava ocorrer a manifestação. E conforme foi passando, e isso infelizmente a gente dá uma contribuição negativa muito grande para as religiões neopentecostais, o catolicismo, que infelizmente colocou no inconsciente coletivo de que Deus está distante de nós, está longe. Ele não nos habita. Nós não somos dignos, né? Muita gente não se sente assim. Então, quando você traz isso para compreensão de entender essas primeiras codificações, eu me identifico com a linha xamânica. Então, embora você possa aí estudar sobre xamanismo, ter muita ligação com o xamanismo, essas novas técnicas, novas manifestações, até às vezes canalizadas pela espiritualidade, devido à abertura da consciência coletiva, você tem que ir lá na primeira codificação recebida. Você tem que ir lá entender, o catimbó, entender a jurema. Você tem que ir lá para entender aquilo, que é onde veio as primeiras codificações, a pagelança. Você tem que ir lá. Senão você não consegue entender o agora. Então, se é uma manifestação de algo que já esteve e que já está na memória do coletivo, que a gente fala arquétipo, egrégora, você tem que ir lá buscar. E você só vai buscar se você se afinizar, se você entrar na mesma sintonia que aquela energia que está no universo. Por isso que é tão falado para as pessoas não olhar o desenvolvimento mediúnico do amiguinho que está do lado. Mas eu quero incorporar que nem fulano, eu quero psicografar que nem ciclano. Qual que é o seu transbordar? É sempre essa a pergunta, viu? Vamos ver a resposta dele em relação a essa língua desses índios, desses caboclos. O som é pensamento e a sonoridade verbal é a expressa. As imagens mentais antecedem a ideia e sua verbalização. Somente espíritos de grande conhecimento poderiam se adaptar a um idioma como falado pelos tupis-guaranis. Essa tribo primitiva não era monossilábica. O seu vocábulo era a expressão das consciências espirituais extraterrestres, com os quais mantinham sintonia e de quem eram procedentes. No plano hiperfísico, atuavam os regentes dessa raça, espíritos de Skol, que vieram de Sírios para a Terra, trazendo o intercâmbio com um mundo rarefeito interdimensional. Então, pessoal, para explicar um pouco aqui. Então, ele está falando, lembra que eu falei que tem essa corrente universalista, é que eu tento costurar o entendimento para que a gente não se perca por conta da leitura difícil. Então, vocês lembram que eu falei que tem as raças que habitavam aqui de tempo em tempo. Então, veio um Cristo cósmico que propôs, então, que fosse dessa forma, ele mais as confederações, eles mais uma organização superior. Eu vou dar uns nomes mais assim, que fica mais fácil a compreensão. Mas aqueles que quiserem procurar vão ter histórias mais detalhadas
né, sobre os Kumaras, por exemplo, né? Quem quiser entender e buscar essa orientação, de onde que surgiu tudo isso, né, esses ciclos, começa a procurar um pouco com essas palavras. E aí, o que ele está falando aqui? Que esses seres que estavam, essa raça que habitou, a raça vermelha que habitou aqui, ela foi assistida por uma raça superior. Então, nós não temos nossos mentores que estão num nível superior a nós? Eles acreditam que quem estava auxiliando como mentores desse projeto era essa raça oriunda dessa outra localização do nosso sistema, né? Que não é no nosso sistema, desculpa, mas que está no nosso universo. Então, eles acreditavam que essa outra raça de Sírios, ela veio assistir essa raça que iniciou sua encarnação aqui no planeta Terra. Então, vamos lá. Os espíritos que atuam na Umbanda, descendentes do portentoso tronco tupi, originários dessa estrela de Sírios, são exímios mensageiros e viajantes astrais. Por detrás de suas práticas xamânicas, sopros, benzeduras, baforadas, ervas, mandingas, mirongas, estão alinhadas verticalmente no éter, numa outra dimensão vibratória, naves espaciais de outros orbes, pré-existentes à formação de seu planeta, que auxiliam na evolução humana. Então aqui, olha só que cômico, né, pessoal? A gente acha que o índio não tem evolução nenhuma. E aqui ele está trazendo um esclarecimento de que essa raça, em seus primeiros exemplares, né? A raça vermelha em seus primeiros exemplares, não o índio como a gente conhece hoje, mas o índio em seus primórdios, tá? Que eles nem tinham a estatura do índio de hoje. Eles são tão evoluídos, né? Eles eram tão evoluídos que a forma, né, de toda a sua fala, de toda a sua composição, o jeito que ele tinha de manipular a energia, de ligar-se ao divino, está fora da compreensão dos humanos. Então, todos esses aprendizados que os xamãs aplicam, eles já são de outra, né? Além de ser de outras vertentes, eles são de outros orbes também, de uma outra hierarquia espiritual, né? Que muito está fora da nossa compreensão. Então não tem nada de seres que não são evoluídos, né? Muito pelo contrário. Aqui a Ramatiz afirma que nós que não somos próximo desses primeiros exemplares. E aí tem outra pergunta. Como entender que essas culturas e civilizações foram do apogeu à decadência se eram tão evoluídas? O porquê estão na Umbanda? Aí aqui tem uma grande questão, né? Porque eu acabei de falar, nossa, mas eles eram tão evoluídos, raças exemplares que estavam assistidos por mentores de hierarquia superior, de sírios, né, aqui mencionado. O que aconteceu para a decadência, né? Vamos lá. A Terra não é destinada a ter uma raça dominante ou uniforme. É natural que blocos de espíritos que reencarnam durante um período numa determinada raça, fazendo-a evoluir, deixe de encarnar em uma forma e cor específica para animar outras, instalando-se assim os ciclos do apogeu e declínio.
Existiram várias etnias no orbe e atualmente existe uma miscelânea racial no planeta. A diversidade da Umbanda atrai esses espíritos por sua universalidade, sendo um amálgama de todas as cores e formas raciais. É a mais universal das religiões e a doutrina mediúnica da Terra. Leva os homens, fragmentados em sua relação com o divino, a um processo de unificação com ele. Então, pessoal, aqui está aquilo que eu acabei de dizer. Você, dentro da Umbanda, a gente já começa pela própria codificação falada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que manifestou no Zélio Fernandino de Moraes, que seria a palavra tenda. E o porquê que é chamado de tenda? Porque na igreja esses espíritos não podiam se manifestar e nos centros espíritas também não poderiam se manifestar. Então, a tenda de Umbanda, ela abriga qualquer manifestação. Só que, infelizmente, devido a essa codificação que nós tivemos como uma tentativa de rotular diretrizes, o que era sagrado e o que não era, o que era certo ou não era, né? De querer entender o que é o sagrado para o outro, o homem também deturpou um pouco dessa manifestação originária da Umbanda. Por isso que muitas pessoas não entendem ou acham que é uma religião primitiva em seu sentido negativo, acha que não tem ali a luz, né, na sua manifestação, ou muitas vezes não entende por que as pessoas que estão à margem vão para essa religião, a margem social, não entende. E aí, às vezes, dentro da religião também a gente tem aquela questão de excluir. Então, se você não recebe um caboclo, não recebe um preto velho, aqui você não pode trabalhar. Se você não recebe uma Exu, uma pombagira, só essas 4 entidades que podem se manifestar. Além disso, não pode trabalhar. Então, se você tiver na sua ancestralidade uma freira que vem trabalhar, que vem prestar a caridade, não pode. Se você tiver um padre que também pode vir se manifestar, prestar a caridade, porque cada um vai carregar a sua manifestação de ancestralidade, de história. Entende o porquê que você tem que entrar para dentro? Então, fica difícil aqui a gente falar do porquê desses desencontros, né, e declínios. E aqui falando um pouco sobre essa questão da finalização de uma raça e início de outra, que eu falei lá numa das perguntas, essa corrente universalista que adota esse tipo de raça, que vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre as raças raízes, né? E cada raça raiz se subdivide em 7, vocês vão encontrar vídeos desses, para quem queira se aprofundar nos ensinamentos. Essa raça, ela entrava realmente em declínio, porque era para isso, era para adquirir experiência, ascensionar e partir, dar a oportunidade a outra raça, né, com novos expoentes, trazendo outras coisas, tanto para a evolução daquela raça adâmica, quanto para a evolução do próprio espírito da Terra, de própria Gaia, né? Então, por isso tinha esses declínios dessas raças. Algumas, o declínio foi natural e outras, infelizmente, o declínio foi em razão de elas próprias, né? A extinção, como Lemúria e Atlântida, né? Foi em razão de suas mazelas, né? Nós vamos aqui para outra pergunta. É possível falar-nos sobre a magia das cantigas e sonoridades dos caboclos da Umbanda? Descendente do magismo tribal mais antigo do planeta?
Então tá falando dos cânticos, né? E das suas formas de manifestação pelo som, né? Aí ele responde: os homens afeitosos e zelosos da pureza doutrinária criticam os caboclos da Umbanda quando assoviam, cantam, assopram, chiureiam como pássaros, baforam seus charutos. A estreza da opinião, oriunda do desconhecimento, aliado ao preceito, favorece as superioridades doutrinárias e interpretações sectárias. Então, aqui está falando, né, dessa tentativa que eu acabei de dizer. Então, às vezes, numa tentativa de ajuda ali pela consciência coletiva daquele momento social, né, quando a gente teve as primeiras codificações e doutrinações da Umbanda, o que eles tentaram ali foi ter uma ordem. Só que, né, pessoal, todo mundo erra. Né? Às vezes a gente está falando aqui uma coisa e amanhã já é outra, foi colocado mais uma informação no consciente coletivo. Então, por isso que cada um tem que procurar aquele conteúdo que se identifica, né? Nada se estanca. E aí, essa manifestação, essa forma de trabalho acabou sendo vista pelo homem, rotulada pelo homem como involutiva e até mesmo canalizado. Então, por exemplo, se você tinha um espírito que achava involutivo quando estava aqui, prestava caridade, estava dentro do que ele entendia de razão, mas só que ele achava involutivo, quando ele se manifestar em um aparelho que por afinidade também acha involutivo, ele também vai achar involutivo e vai continuar passando isso à frente. Só muda quando a frequência energética mudar igual ele fala aqui, ó, oriunda do desconhecimento. Então, a gente cai numa parábola aqui, né, de Jesus. O conhecimento vos libertará. Por isso que é importante a gente estudar. Não é pra gente... o estudo, ele é necessário pra gente fazer essa verdade, essa memória cósmica ativar. Mas também é necessário a manifestação espiritual pura e simples. Sem nenhum dogma. Ela tem que acontecer. Senão, não tem esse casamento dos dois, né? Aí ele continua. Os fundamentos dos mantras e seus efeitos curativos, vocalização das palavras mágicas, fazem parte dos ritos cósmicos desde os primórdios da civilização terrestre. Os vocábulos pronunciados acompanhados do sopro e das baforadas movimentam partículas e moléculas de éter circundante do consulente, impactam os corpos astral e etérico, expandindo a áurea e realizando a desagregação dos fluidos densos, miasmas, placas, vibrações e outras negativas. Então, para aqueles que querem entender um pouco melhor de uma técnica, né, muito utilizada, quem for muito se aprofundar nas técnicas xamânicas, em várias vertentes xamânicas, você vai ver muito essa utilização da fumaça, né? Essa utilização dos cantos, dos rezos, né? Essa conexão que eles tinham sonora, acrescida, né, das ervas. Era assim que eles faziam seu religar, era assim que era genuinamente para eles, esse transbordar. E tinha um fundamento que aí a gente hoje, codificando para o nosso entendimento, né, vindo as novas canalizações, você entende o porquê que eles faziam isso. Então, ver que é um casamento do antigo com o novo, você entender o porquê dessa manipulação, dessa energia. Qual que é o foco quando o caboclo pita e bafora a fumaça no consulente? O que acontece? O que ele está fazendo? Então, é importante a gente entender o que ele está realizando ali, né? O que ele está quebrando. Então, vamos continuar. Assim como as muralhas de Jericó tombaram ao som das trombetas de Josué,
Os cânticos, tambores e chocalhos dos caboclos desintegraram poderosos campos de força magnetizados no astral, bem como o som do diapasão faz evaporar a água. Os infra e ultrassons do Logos, o verbo sagrado, deram origem ao universo e compõem a tríade divina, o som, a luz e o movimento. Como o macrocosmo está no microcosmo e vice-versa. Se pronunciarem determinadas palavras contra um objeto ou ponto focal no espaço, mentalizando a ação que esse som simboliza, será potencializada a intenção pelo mediunismo do caboclo, manifestado no médium. As energias correspondentes serão movimentadas. Ao mesmo tempo, cada chakra é uma antena viva dessas vibrações, que repercutirão nas glândulas e nos órgãos fisiológicos, alterando os núcleos mórbidos que causam as doenças advindas às notáveis curas práticas da Umbanda. Aqui, pessoal, vale a pena a gente falar sobre as cirurgias espirituais realizadas pelos caboclos, que muitas vezes usam uma maraca, usa um chocalho, qualquer coisa do tipo, né, para trazer um tambor, para trazer aquela vibração, aquela nota que tem um código original do divino, porque o universo, ele não fala a nossa língua como nós falamos aqui, ele fala em códigos. Então, ele traz, através do som, aquele código que ele precisa para colocar o código original, porque as doenças nada mais é do que uma frequência energética fora dessa vibração coerente, né? Então, ele traz a vibração original através do som e faz a cura ali naquele consulente. Então, você vê tudo que é uma forma que foi deturpada, né? Deturpada por má incompreensão, por mau esclarecimento. E assim a gente segue. É comum religiosos e exímios expositores de outras doutrinas acordarem a ela, sorrateiramente às escondidas com os filhos ou eles mesmos adoentados, ditos incuráveis pela medicina materialista, tendo sua saúde reinstalada, para depois nunca mais adentrarem em um terreiro. A todos o manto da caridade dá alento, sem distinguir a fé fragmentada a cada um. Então aqui, né, ele fala muito que por que às vezes num atendimento, né, do caboclo ali, ele consegue às vezes transformar aquela doença, né, e dissipar aquela energia, restabelecendo o paciente, sem algo tão cheio de coisas, cheio de técnicas, porque ele tem aquele transbordar, aquela codificação lá original, ancestral, ele tem aquele transbordar. Então, pessoal, não tem como você fazer esse caminho, né? Fazer esse trilhar, aquele médium que quer fazer o trilhar sem olhar para trás, porque precisa desse transbordar, desse código bem em sua essência ali, esse transbordar, né? Dessa espiritualidade. Então, vamos indo. 2. Capítulo 2. A dualidade do sincretismo na crendice popular. Orixás santificados, Exus demonizados. Ramatiz responde: o movimento da Umbanda, adaptando-se aos prosélios em seus anseios espirituais, com desapego em relação aos dogmas intocáveis e engessamentos doutrinários, não gerou muitas distorções até o presente momento, contribuindo negativamente para sua difusão, o que contraria a intenção do espaço
de angariar o máximo de fiéis em um mesmo tempo? Aí ele responde: você tem memória curta, impregnada de personalidade temporária. O que é próprio da natureza encarnada, momentaneamente esfacelada diante do espírito atemporal que os anima. É de bom alvitre relembrá-lo de alguns fatos históricos, a fim de clarear as ideias, qual pássaro que se banha no leito das águas reanimadas após sentir-se extenuado por longo voo. O culto que se estabeleceram após a alforria dos escravos já se desviavam da velha magia africana. Em decorrência da perseguição da Inquisição Católica, que atingiu até os confins das mais escuras senzalas, o catolicismo, a única religião que podia ser exercitada, difundiu com o Estado durante o regime imperial em sua pátria colonial, intensificando a desagregação das crenças e a religiosidade provindas dos negros africanos. Enraizou-se esse desvio nas novas gerações pouco dispostas à oralidade dos antigos sacerdotes negros. Assim surgiram várias modalidades de culto no cinturão da miséria, que se formou no entorno da capital do império após a libertação dos escravos. As feitiçarias anglo-saxônicas, celtas, trazidas da Europa por influência portuguesa, misturaram-se ao fetichismo negro e às crenças magísticas indígenas. Então, pessoal, fazendo uma pausa aqui para vocês compreenderem. Quando a gente estava aqui na era da escravidão, a gente tinha a Inquisição acontecendo lá na Europa também. Então, a gente tinha vindas de bruxas, de curandeiras, de idealizadores que que eram caçados pela Inquisição, padres e freiras que se revoltavam com aquilo que estavam vendo, que muitas vezes não acreditavam naquele tipo de religare, e vinham fugidos para o Brasil, além dos escravos. Chegando aqui, a gente tem os escravos, que tinham sua cultura, que eram uma nação distinta da outra. Então, a gente tem uma nação distinta da outra, né? Que cultuava divindades diferentes. A gente tem as bruxas que vieram para cá, e sacerdotisas, e freiras, e padres, e tem toda essa galera. E a gente tem os indígenas, que tinham sua forma aqui também de cultuar o divino. E aí, o que aconteceu? O Brasil juntou tudo isso. Então, você vai ver essa manifestação de todas essas crenças codificadas pro que dava. Então, eles tinham que conversar, eles tinham que praticar o sagrado, porque essa necessidade do homem é inerente há milênios de se ligar ao divino. E aí, o que eles faziam? Bom, vamos tentar ver o que é unânime para todos. Como que você pratica, ou falava para as bruxas, por exemplo. Estou falando aqui de uma maneira muito grosseira, né? Mas é mais para fácil compreensão. Como que você cultua as suas divindades femininas? Os índios cultuam na lua. As bruxas cultuam Lilith. Os africanos cultuam Pombo Nigila.
Então vamos juntar tudo isso e vamos ver que nome que nós vamos dar. E ao longo das sociedades foram se formando vários nomes, até chegar ao que a gente tem hoje de Pombagira. Como outros tipos de divindades, né? Então, a gente precisa fazer um estudo sobre essa influência dessa mistura de culturas, né? Então, eu vou ler de novo esse parágrafo aqui para dar sentido, porque eu quis dar essa pausa para explicar. As feitiçarias anglo-saxônicas e celtas, trazidas da Europa por influência portuguesa, misturaram-se ao fetichismo negros e às crenças mágicas indígenas, que, com o sincretismo, adquiriram ares de demoníacas, pois Exu foi associado ao diabo católico, numa distorcida adoração ao demônio. Multiplicou-se a atividade de feitiço remunerado, bem como o trabalho feito na encruzilhada urbana. Em vez de haver a dedicação à oferenda no sítio vibracional dos orixás das matas, foram generalizados os despachos por meio de sacrifícios de animais, ofertas de vísceras, cachaça, farofa e o indispensável galo preto, com o objetivo de obter favores, prejudicar inimigos, separar casais, arrumar amantes, enfim, procurando um caminho mais fácil. Os feiticeiros satisfaziam aos anseios e às pressas dos cultos dos homens brancos, e senhores que haviam sustentado os antigos escravos. Assim alimentavam pelo pagamento como vil mental os mais baixos objetivos vibratórios do plano astral inferior. Em total desrespeito ao livre-arbítrio e ao merecimento de todos os envolvidos. Novelo terrível que até os dias atuais não foi desembaraçado. Então aqui, pessoal, a gente tem essa parcela, né, de pessoas que infelizmente faziam uso da baixa magia, conhecida como magia negra, né? Faziam uso dessa baixa magia para interesses próprios, né? E feria uma lei universal. Então a gente tem esse retrato também por outras sociedades, como a Inquisição, que também feria uma lei universal, né? O acesso ao divino. Então, a gente vê, né, essa repetição em várias sociedades. Muitos feiticeiros, novos sacerdotes do oculto, que se alastrou rompendo fronteiras regionais, a macumba carioca, enriqueceram em poucos anos. A macumba carioca, pessoal, é um culto que acho que foi um dos últimos antes da Umbanda como nós conhecemos hoje, né? Ela veio codificando, veio trazendo elementos de todos os cantos do país, codificou a sua maneira ali nas periferias do Rio de Janeiro e trouxe uma forma de cultuar, que é o conhecido macumba, né? Os mentores do espaço, atentos a tudo, plasmaram no plano astral superior, com a autorização direta de Jesus, representante maior do Cristo cósmico, a Umbanda e suas linhas vibratórias. Formaram-se assim as falanges espirituais de caboclos, pretos velhos, crianças, entidades estruturais que sustentavam. Apresentou-se uma quantidade de espíritos comprometidos
evolutivamente com o combate à magia negativa, determinados a estabelecer em solo pátrio a divindade de luz, que já brilhara com a intensidade nos antigos tempos da luz atlântida. Por determinação direta de Jesus, entidades missionárias, muitas delas de outros orbes, aceitaram a designação de conduzir o movimento da Umbanda, concretizando-a na Terra com a finalidade principal, em seus primeiros 100 anos, de confrontar o magismo distorcido que se propagava assustadoramente num levante das organizações do astral inferior. A missão prioritária era atingir, nessa primeira fase, as classes humildes, exatamente as mais sujeitas à influência nefasta, que se nutria num clima de suas superstições, sortilégios e feiticismo comuns à época, contribuindo positivamente para a sua proliferação. Então, pessoal, aqui ele fala muito sobre essa questão de nós, dessa influência da baixa magia, né? Essa influência da baixa magia. Mas que a história, se a gente for falar de reencarnações sucessivas, na continuidade da existência da alma, se a gente está falando de uma alma que se repete, uma alma falha, que traz em sua constituição uma memória cósmica, então você também vai encontrar isso no lado negativo. Por isso que a gente aqui fica falando muito do lado positivo, porque o lado negativo é muito fácil de todo mundo identificar, tá fora do conjunto das leis divinas. Tá certo? Então, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua, pessoal. Até mais.